Iremos trabalhar a página 234 a 241 e a atividade está aí no primeiro slide, ok? Então, vamos lá. Tratamento de água e esgoto. Como vocês sabem, todo ser humano, nós, seres humanos, necessitamos disso, de água tratável, né, tratada, e esgoto, para que tenhamos uma boa qualidade de vida. Iniciemos a aula. Então, saneamento básico é um conjunto de medidas que visa preservar, modificar as condições do meio ambiente, com a finalidade, meninos, de prevenir doença, promover saneamento, promover a saúde. O saneamento básico restringe o abastecimento de água à disposição de esgoto. Então, tanto a água quanto o esgoto, ele faz parte do saneamento básico. Outras atividades de saneamento básico são controle de animais e insetos, saneamento de alimentos, escolas, locais de trabalho, lazer e habitação, né? Vamos lá. O tratamento de água. O tratamento de água tem por finalidade melhorar a qualidade de abastecimento ao público, né? Todos gostamos de ter uma água limpa, né? Sem nenhum cheiro, sem nenhuma contaminação, né? Bem natural. Uma água raramente tem essas características. Por essa razão, ela é levada do manancial, né? Onde eu retiro ela, que a maioria das vezes é uma represa ou rios, né? Para uma estação de tratamento. E lá nessa estação de tratamento eu vou tratar isso aí. Porém, existe a água que é contaminada e a água que é poluída. A água contaminada, ela vai para essa estação de tratamento, aonde essa água contaminada, ela contém agentes patogênicos vivos. Veja, bactérias, vermes, protozoários, vírus, tá nessa água. Essa água não é potável, logo, ela deve ser o quê? Utilizada, porque ela vai ser tratada. Ao contrário de quem? Da minha água poluída, ela é tóxica, né? A água apresenta alterações físicas como cheiro, cor, sabor e normalmente as alterações físicas, consequentemente da contaminação química, e geralmente é devido a uma presença de substância tóxica. Então, essa substância tóxica vai estar ali aonde? Na água, ok? Etapas. Então, a água, meninos, olha só, ela passa por processos lá na estação de tratamento. O primeiro é a floculação, um processo que a água recebe uma substância química chamada sulfato de alumínio, olha aí a química de novo. E esse produto faz com que as impurezas formem flocos, como se fosse pedacinhos de isopor. E o isopor ele é leve, ele vai flutuar. Esses flocos não, eles é pesado, então eles vão ficar no fundo do recipiente. E a decantação vai pegar esses flocos, essas sujeiras que são mais pesadas do que a água cai, são depositadas no fundo do decantador. A filtração vai fazer mais um processo. Nessa fase, a água passa por vários filtros, várias camadas, que ocorre uma retenção dos flocos menores, aquele que não ficou lá atrás na decantação, né? Então a água fica livre das impurezas. Nesse processo aqui, ela já tira todas as impurezas, ok? E a quarta etapa é a cloração. É a adição de cloro nessa água para matar para distribuição de micro-organismos existentes e presentes nessa água. Eu vou matar esses micro-organismos. Aí eu venho a fluoração. O que é isso? O flúor, né? O flúor, aquele que quando você vai no dentista, você passa uma pastinha depois da limpeza dentária. Aí essa pastinha, ela deixa os seus dentes bem branquinhos. Na água é adicionado o flúor também. Para quê? Para que essa cárie dentária, para evitar, né, essa cárie dentária, a incidência, a redução de cárie dentária. E no laboratório, que é o sexto período, no laboratório, tá?
da Etna, que é o do tratamento de água, vai avaliar ali tanto a água do manancial quanto a água que vai ser distribuída para sua casa. Ele vai avaliar os dois processos. E esses processos vai mostrar, nossa, essa água realmente está limpa para chegar na casa das pessoas ou ela ainda apresenta micro-organismos patogênicos? Então, o laboratório vai estar organizando em relação a isso, tá? Ele vai tanto no manancial quanto ali, ok? E aqui nós temos centro de tratamento. Olha a represa é de onde eu retiro a minha água. Depois vai passar um bombeamento que vai jogar ali o sulfato de alumínio, cal e cloro. Depois o processo de floculação, decantação. O filtro ele é formado por carvão, areia e cascalho, para que deixe a água bem limpinha, para retirar o resto de matéria orgânica, de impurezas ali, que vai para um reservatório, né? Vai para um canal que vai distribuir para os reservatórios dos bairros, ok? E assim nós temos o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto, ali eu já tratei a água e levei para sua casa. Só que aí você produz o esgoto, que é o tal da fezes, água suja da pia, que entra tudo isso aí. O esgoto, ele vai para tanques de areação, onde as bactérias se alimentam, né, desse material orgânico e consomem o oxigênio, consomem tudo que tem ali. Para que as bactérias se desenvolvam mais rapidamente, tendo a aceleração de decomposição desse processo, recebe o oxigênio através dos aerodores, tá? E essas bactérias, elas eliminam o material orgânico para tanque de decantação, formando um iodo. E esse iodo pode ser aplicado como adubo no processo de separação a ser reaproveitado. Então, esse iodo ele vai ser reaproveitado. E muitas das vezes, esse iodo, ele vai, por exemplo, para esse material orgânico que é produzido, ele vai para a agricultura familiar. Para que a agricultura familiar receba esse material orgânico e misture ali com a terra, para ter plantas organicamente corretas, ou seja, não ter adição de adubos químicos, como nós vimos lá no início das videoaulas sobre adubo químico e adubo orgânico. E também ali, nesse processo de decomposição de matéria orgânica, ocorre a produção de gás metano, que também pode ser utilizado como um combustível biodigestor, né? Então, eu também posso utilizar isso aí, ok? E aqui nós temos a estação de tratamento de esgoto. Passa por um decantador primário, tanque de alteração, decantador secundário, aí ela fica repousando ali no corpo receptor. Depois ela vai para um elevatório para circulação do iodo, aí leito a selagem e disposição final, ou seja, volta para o manancial, tá? Temos aí o tratamento de esgoto. Primeiramente, a grade, que retém os materiais maiores, que podem ser reciclados, né? E a caixa de sedimentos, que vai ficar ali, aqueles materiais maiores, vai ficar ali retido naquela caixa de sedimento. Aí tem a caixa de areia, que detritos de minerais ficam ali retidos. Depois eu tenho a caixa de decantação, onde recebe o ar e as bactérias decompõem o material orgânico. A retirada do iodo ou biodigestores, né? Gás metano e produção de adubo seco, que é o iodo seco. E o filtro, né? Aí, nós também temos a fossa seca, tá? O que seria essa fossa seca? São buracos feitos no chão, onde as fezes e urina podem ser lançados. A fossa não recebe água, onde as descargas e lavagem de água e banho ali não vão para aquele ambiente. Deve ser construída pelo menos 20 a 30 metros do poço comum, ou seja, da onde eu retiro a minha água.
pode ser contaminada, porque senão, para não ser contaminada, porque se eu faço as duas muito próximas, eu vou contaminar o lençol freático. Agora, se eu tenho uma distância segura, eu não vou estar contaminando, mesmo porque o nome já diz, fossa seca, ela não tem dejetos de água. Aí eu tenho o quê? A fossa séptica, né? A fossa séptica, deixa eu tentar mudar isso aqui. Vou falar primeiro e depois nós tiramos esse lado. A fossa séptica é construída por casas que são abastecidas por uma rede de água, onde há uma descarga de sanitários, chuveiros e torneiras. Então, vai tudo para essa mesma fossa. Aí tem um tanque subterrâneo com paredes de concreto, tá? Dejetos ficam ali depositados e formam o iodo, que é uma massa, né? Que é essa massa que eu falei para vocês. O material líquido passa para o outro tanque, chamado de sumidouro, né? Um sumidouro. Pelo menos uma vez por ano, ele deve ser o quê? Retirado o iodo dessa fossa. Então, pelo menos uma vez por ano, eu vou retirar esse iodo dessa fossa, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho. Dentro disso aí, meninas, nós temos alguns principais tipos de dejetos, além dos domésticos, dos domésticos. Aí quase não saiu a palavra. Então, as águas da chuva, por exemplo, são ou águas fluviais, é o mesmo, não sendo do esgoto, causam danos como infiltração em fundações, inundações no subsolo, erosão, tá? Carregamento de sujeiras e poluentes para áreas distantes, né? Nós temos também atividades agrícolas que estão geralmente relacionadas a produtos, né? De embalagem, utilizando em campos tais como fertilizantes e pesticidas, né? Ah, olha aí a nossa imagem. Então, que acaba poluindo, chegando aonde? Aos nossos rios, né? Então, temos que parar e dar uma observada em tudo que é utilizado. Aí eu tenho a formação da chuva ácida, né? Produtos são distribuídos na atmosfera, que vai poluir os meus rios, riachos, lagos, que fornece essa água potável para mim. Que a EST vai lá e faz esse tratamento dela até chegar. Só que aqui, quando eu tenho uma chuva, por exemplo, ácida, ela já não é mais uma água potável. Ela passa a ser uma água tóxica. Então, uma água que tem agentes e patogênios tóxicos, ok? Então, a qualidade da água, ela tem que ser uma qualidade boa. A água da chuva, ao atingir o solo, é dissolvida e transportar vários nutrientes, tais como substâncias de calcário, magnésio, no quais torna-se a água mais dura, umas substâncias ferrujosas, nos quais dão a cor e sabor diferente, substância de suspensão com partículas finais, turbidez, vegetais e algas que modificam o sabor. Quando a água passa sobre áreas sujas e atividades humanas, pode levar organismos patogênicos, resíduos, né? Como na da agricultura. Então, há padrões de pontualidade, né? Nós temos esses padrões. A água própria para o consumo, ela deve obedecer requisitos, né? Nessa ordem, por exemplo, argonético, não possui odor nem sabor, como eu falei lá no início. Física, aspecto é agradável, não pode ter cor ou turbidez, ou seja, ter aquela água turva, ela tem que ser límpida. Química, não pode conter substâncias nocivas ou tóxicas, né? São limites toleráveis do homem. Biológicas, não pode conter germes patogênicos, tá? Então, tem esses padrões de pontualidade que indicam a concentração máxima permissíveis de parâmetros. No Brasil, chama-se de em vigor de normas de padrão de pontualidade da água estabelecida pelo Ministério da Saúde, através dessa portaria aí, de 19 de 1 de 1990, porque até então, antes não tinha essa portaria em relação a isso, ok? Então, doenças que vêm ali vinculadas a águas, né? Nós já falamos de tratamento e tudo, não vamos falar sobre essas doenças.
por ingestão de uma água contaminada, cólera, tá? Amibiase, disenteria baciliar, febre tifoide, né? Gastroenterite, giriarde, hepatite infecciosa, leptospirose, paralisia infantil, salmonela. Todos esses tipos de doença vêm em relação, é vinculada ao quê? A água. Por isso que há essa forma de tratamento, tem que ter esse tratamento da água. E nós temos que fazer a nossa parte. Então, essas doenças vinculadas com a água por contato com a água contaminada. Por exemplo, escarbiose, uma doença de parasita cutâneo, que é a sarna, trocomose, mais frequentemente em zonas rurais, verminose, tendo como água o ciclo de estágio, como o esquistossoma, né? Então, vem tudo isso por meio de insetos, desenvolve na água. Tem febre amarela, filhorases, malária, chikungunya, zika vírus, entre várias outras que nós sabemos que desenvolve e tem essa fase larval. Então, a cólera ou febre tifoide são doenças frequentes, né? Ocasionadas por meio de contaminação que penetra no vidro cutâneo ou na mucosa, né? Então, vem de tudo isso aí, né? Na mucosa oral, tá? E aí, vem o tratamento, como eu falei pra vocês lá no início, né? Como que acontece. Aí tem esses slides aqui que eu vou estar só passando ele, que eu já falei no início, só para você estar observando. E aqui realmente é uma foto de um centro de tratamento de água, tá ok? Aí a foto, olha como a água chega lá, bem turva. O que é turva? A cor mais escura. E essa cor escura vai fazer com que, quando ela sair daí, ela tem que ficar assim, ó, transparente, límpida, para chegar na sua torneira desse formato, ok? Aí passa por todo o processo, floculação, já falei. Olha aí o flocos. Lembra que eu falei pra vocês que joga ali, aqui ó, aqui atrás mostra, ó. Bem aqui eu falo, eu jogo o quê? O alumínio, sulfato de alumínio, que vai fazer esse processo aqui. Vai criar esse floco, essa pequena espuma. E quando cria isso aí, ela vai pesar. Pesando, ela vai pro fundo da piscina, né? Aí vem um processo de decantação. Aqui, esse processo, existe alguns flocos ali, que vai ficar lá no final, vai reter esse floco, bem aqui no processo de quê? De filtração. Quando ela tá nesse processo aqui de filtração, significa que a água já tá o quê? Límpida e transparente, já pronta para o consumo. E aqui eu já pego o que? A amostra de água para saber se tá realmente livre dos patogênicos, né? Aí vem depois, após isso aí, vem a cloração, a fluoração, né? Que é necessário, ok? Aí nós temos o quê? Como que acontece, antes na imagem novamente, tá? Curiosidade, né? Curiosa, a coincidência, 70% do corpo humano é igual a do planeta Terra. Então, o planeta Terra é 70% de água e o corpo humano também é 70% de água. Coincidência, né? E aqui nós temos aqui o corpo humano, a importância da água, quanta parte do corpo humano, quanta quantidade de água e por idade também, para vocês ficarem aí curiosos, vocês olharem os percentuais, tá? Tempo de decomposição de cada um, vou estar até aumentando aqui para vocês observarem, pararem de jogar no lixo. Olha o vidro, gente, 4 milhões de anos. A madeira, 13 anos. O chiclete, 5 anos, uma gominha de chiclete. O filtro de cigarro, 5 anos. O plástico, 100 anos. O pano, 6 meses, né? É o que menos, mas olha, presta atenção aí em tudo. Papel, né? Nylon, e assim vai. É para vocês observarem isso aí, né? Vamos lá? Então, essa aí são as nossas curiosidades, né? Curiosidades para vocês ficarem um pouco mais espertos e observar que a água, ela é essencial para o nosso corpo.
como nós vimos aqui, olha a quantidade que cada parte do meu corpo necessita, né, para ter água. Então depende de você. Para que essa água chegue límpida na sua casa, você tem que parar e pensar e fazer campanhas, né, para não poluírem e fazer a sua parte. Ah, mas só eu sozinho, professora, não jogar lixo no chão? O que vai adiantar? Mas se você fizer, e todas as outras pessoas vão ficar com vergonha. Por exemplo, tá andando na rua de chiclete, coloca ali no seu bolso. A outra pessoa vai observar, nossa, olha ali, ele não jogou, eu vou colocar no meu bolso também. Chega em casa e joga tudo isso fora. Porque afinal de contas, tudo que nós jogamos na rua vai para onde? Vai para os mananciais, que vai para o centro de tratamento de água, de esgoto, vai para os rios, vai para os riachos, vai indo até chegar ao mar. Então nós poluímos o mundo de uma forma bem compreensiva, tá? Tchau, meninos, fica com Deus, até uma próxima aula.